Olá, futuros arquitetos e engenheiros de banco de dados. Bem-vindo à nossa videoaula 2. Nesta videoaula nós vamos fazer a resolução da atividade 1. A nossa atividade 1, ela é dividida aqui, podemos dividir ela em duas partes. A primeira parte é a criação da estrutura de nossas tabelas, que é a nossa base de dados, E depois a parte 2, que seriam as outras questões, que seriam as atualizações nessa estrutura. Nós não vamos nessa atividade 1 fazer nenhuma alimentação nem consulta aos dados. Vamos apenas estruturar as nossas tabelas e modificá-las depois de criadas. Observe que nessa atividade 1 nós vamos estar usando a parte da linguagem SQL chamada DDL, Data Definition. Data Definition Language, é linguagem de definição de dados. Basta lembrar que nós vamos estruturar as nossas tabelas. Estrutura, ou seja, vamos definir, vamos estruturar. Então vamos usar a parte do SQL que é o DDL. São aqueles comandos create, alter, drop, ok? Vamos agora ver a nossa interface aqui no front, tá? Observe que no localhost aqui, eu vou fechar novamente para vocês verem quando a gente abre o que é que acontece. Você abre o front, ele pergunta qual a base de dados que você quer utilizar. Eu vou usar a base local, apenas dou um open, tá? Dentro da base local eu não tenho ainda uma base de dados com o nome atividade 1. Então, nós vamos criar essa base agora. Tá? Aqui não tem, no localhost, clique em localhost, clica no SQL. Então, o primeiro comando que vamos dar é para criar nossa atividade, nossa base de dados. Tá? O create database atividade 1. Ponto e vírgula. É obrigatório criar? Não, só se a atividade pedir. Mas para eu dar os próximos comandos de criar a tabela, eu preciso que essas tabelas estejam dentro de um banco de dados, dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Senão as tabelas vão estar soltas. Então, por isso, primeiro eu vou criar a nossa base de dados. Tá? Vou aqui apertar o botão verde e observe que no lado da esquerda vai criar essa nova base de dados dentro do localhost. Create database atividade 1. Eu digitei errado aqui, database, tá? Create. Bom, se vocês tiverem dificuldade no inglês feito eu, não há necessidade de você pronunciar a palavra da maneira correta. Você pode pronunciar também a palavra na forma como você escreve, no português puro. Até porque, na prova, vocês vão escrever no papel. Vocês não vão estar... A prova não vai ser num computador, então vai ter que ser transcrita no papel. Então, não se envergonhem, podem ler como está escrito mesmo o comando. Create database atividade 1. Vamos executar agora. Foi criado o nosso banco de dados, tá? Eu não consigo executar todo o código de uma vez aqui para criar as tabelas. Então, pessoal, eu já criei aqui o banco de dados. Vou colocar aqui um comentário. Não há necessidade mais de manter essa linha ativa. Deixar ela dentro de um comentário. Utiliza a mesma terminologia do C. Se já apagaram C, vão perceber que esse é um comentário em cadeia que tem no C. E agora vamos criar nossa tabela 1. Nossa tabela professor. Vamos dar lá para aqui. Observe que tem uma tabela professor e tem o campo CPF professor, que é uma chave primária, tem nome professor e titulação. Então, vamos lá.
create table professor. O comentário aqui tá colocado da forma errada. Ele está comentando também a linha 2. Create table professor. Então vamos abrir aqui, abre parêntese e colocar os campos dentro da tabela professor, tá? Abre parêntese porque o que vem depois do parêntese eu tenho que fechar. Então o sistema aqui vai entender, o SQL entender que isso tudo pertence à tabela professor, até encontrar o parêntese final, tá? Então lembram do próximo campo, que era CPF underscore prof. Bom, se você continuar lendo aqui a atividade, vai perceber que no decorrer dele aqui ele vai colocar alguns valores, tá? Os campos que ele não colocar a definição do tamanho, você pode colocar a que você julgar, né? Julgar mais apropriado. Se não está pedindo, a tarefa não exige, então você pode definir os valores, tá? Contanto que, observando que se você for usar cálculo depois, você não pode colocar o campo como caractere. Ok. Bom, CPF varchar CPF. Vou colocar 20 dígitos, tá? Vou colocar esse campo como não nulo. Agora vírgula porque eu vou para o próximo campo, né? O nome do professor, varchar not null. Vocês perguntam, tem que estar em maiúsculo esses comandos? Não necessariamente, pelo menos no front não é obrigatório. Eu nunca testei, mas a gente faz um teste agora para ver se pode colocar not null como minúsculo, tá? Nome do professor 50. Titulação, titulacão, também var. Eu vou ficar digitando varchar toda vez, varchar, varchar. Então copio logo para não ficar digitando à toa, para evitar a tendinite. Abre parêntese. 30. Bom, titulação not null também. Vamos ver se esses três campos estão corretos. Pelo menos se está pedindo para eles não serem não nulos. Faça a criação das tabelas no modelo relacional, especificado acima algumas observações. O atributo titulação deve ser caractere de tamanho 30. Titulação, caractere tamanho 30. Deve permitir nulos. Bom, permitir nulos, então sai daqui, não te pertence mais, tá? Então não vai ter. Próxima página, próxima linha. E os valores permitidos são valores permitidos, né? Então não é valor default, é os valores permitidos para colocar dentro desse campo. É graduado, especialista, mestre ou doutor, tá? Se não é default, então valores permitidos. Então tem que fazer um check no final para garantir que vai ter apenas essas opções aqui. A carga horária, tem carga horária também. Carga horária pertence à tabela disciplina, então por enquanto não. A carga horária já seria outra tabela
tabela professor termina em titulação. Ok? Bom, então o que foi dito aqui que é não nulo titulação, né? Esse campo titulação não nulo, e ele tem uma condicional aqui, né? A condicional é que a titulação, o conteúdo dela pode ser só graduado, especialista, mestre ou doutor. Bom, eu posso definir logo, seguindo a ordem, definindo logo a chave primária, né? Depois eu faço esse check. Então vamos lá, minúsculo, primary key, né? Primary key. Não pode falar em português mesmo, tá, gente? Até porque não pode errar, senão o comando não funciona. Não pode ter erro de sintaxe. Quem é a chave primária? Vai ser o CPF, tá? Porque é um valor que não se repete jamais. Então, seu CPF, se bem que no exercício está dado quem é a chave primária. Então vamos lá. CPF underline ou underscore, como queiram, prof. Vou ter que colocar ponto e vírgula porque ainda tem um check para fazer, né? Vamos lá fazer um check aqui, checar. Vamos checar o campo titulação, o conteúdo dele. Se o conteúdo é in abre, porque são vários conteúdos que tem aqui, e o conteúdo tem que estar entre aspas. Então o primeiro conteúdo que ele tem que checar se é permitir que é graduado. Ok, o professor é só professor, tá? É graduado só. Nessa opção aqui. O professor é graduado. Tá? Acho um tanto redundante, porque se é professor tem que ser graduado mesmo. Mas vamos lá. Graduado. Depois da graduação, o próximo grau é o especialista, claro. Especialista. Ou seja, o professor tem uma pós. Faz sentido. Pós ele pode ser também um mestre, né? Tá logo as duas aspas para não esquecer. Mestre. E como diz lá, ele pode ser, botar uma vírgula aqui para separar. Ele pode ser também um doutor, né? Um philosophical doutor, PhD, alguma coisa assim. Certo. Tenho que ter dois parênteses aqui, porque abre dois parênteses aqui. Não preciso ter uma vírgula no final, porque eu já vou fechar a minha tabela aqui. Eu posso digitar a próxima tabela e assim até o final de todas as tabelas. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula e continuar para a próxima linha, aí eu faria a execução de todos os comandos de uma vez, né? Entendeu? Se eu não coloco aqui, então significa que eu já cheguei ao fim, né? A gente executa, tá certo? E vê o resultado. Vamos lá. Não deu mensagem de erro, então vamos clicar aqui, abre o object, tem a tabela professor, dá dois cliques aqui. Então foi criada a tabela professor, tá? Mas como eu quero fazer o comando todo em cadeia, então eu vou apagar aqui a tabela professor. Apaga-se ele. Então tá tão bonitinho, vamos ver como é que tá ali. Chave primária, CPF professor, a chave única, né? Titulação, ela permite nulos aqui, tá vendo? Permite nulo. E o padrão default é nulo. O conteúdo dela. Então temos aqui. O check não apareceu aqui, né? Mas o check existe. E ele foi aceito como comando, tá? Bom, de qualquer forma, vamos deletar essa planilha, essa tabela aqui. O comandinho SQL está lá bonitinho. Ponto e vírgula. Vamos para a próxima tabela, tá? A próxima tabela que a atividade pede para a gente fazer é a tabela disciplina. A tabela disciplina ela tem um pequeno detalhe aqui, tá? A tabela disciplina ela usa código de disciplina como chave primária. Tá vendo aqui? Chave primária, código da disciplina. E ela usa também o CPF do professor como chave estrangeira, FK, chave estrangeira. Então aqui ela já dificultou um pouquinho, que vai ter uma linha de comando a mais, que ela tem a chave primária e tem a chave estrangeira, né? Mas é tranquilo. Vamos lá. Vai ser muito parecido com essa aqui, né?
A diferença é só que tem uma chave primária, uma chave estrangeira, vai ter o nome da disciplina, a carga horária da disciplina, né? Carga horária, nome, vamos lá ver aqui, tá? Código da disciplina, chave primária, CPF do professor, chave estrangeira, que já vai vir daqui da tabela professor. Aí tem nome da disciplina e carga horária, só tem 4 campos, né? Tá fácil de fazer. Se você preferir, pode até copiar do outro, né? Não vamos fazer isso, né? Afinal, a ferramenta permite que se faça. Essa é a desvantagem de você fazer num programa, tá, pessoal? É muito bom, é muito produtivo, mas se a prova é no papel, você não vai copiar e colar no papel. Você vai ter que escrever na munheca mesmo, né? Então, a facilidade que você tem nessa interface, você não tem no papel. Então, não pode ter erro de ortografia, tá? Erro de sintaxe. A tabela vai se chamar disciplina. A chave primária, tá? A chave primária não é CPF do professor. CPF do professor existe, mas é como chave estrangeira. Aqui a chave primária vai ser code dis, tá? O restante eu vou copiar do professor, que é parecido, não vou ficar, tenho que evitar a tendinite mesmo, tá? A ferramenta permite, então usar o recurso que a ferramenta permite. Então, código da disciplina, chave primária, CPF do professor, chave estrangeira. Aí aqui é o nome, não é do professor, vai ser o nome da disciplina. É muito parecido, mas segue a mesma lógica aqui, a mesma sequência. Aqui o código da disciplina aqui, o nome da disciplina, na verdade, são só 3. E o código da disciplina aqui eu vou colocar 10. Algo me diz que tem alguma coisa a ver com 10. Não, ele não faz menção ao tamanho, né? Então vamos fazer o código da disciplina. Tem que ser realmente bem menor que o nome do professor, né? O CPF do professor, nome da disciplina. Aqui no lugar de titulação a gente tinha carga horária, né? Carga, opa, Ctrl Z para voltar, melhor. Carga horária, ela tem que ser int, porque você não pode somar caracteres assim, int, de inteiros. Você também não tem uma disciplina com frações de horas, então tem que ser inteiros. Agora a chave primária, né? A chave primária vai ser o código da disciplina, né? A gente também vai ter uma chave estrangeira, né? Vamos ter uma foreign, forhang. Bom, por mais estranho que seja a pronúncia em português, mas é melhor do que errar a sintaxe. Forhang, CPF, prof. Isso aqui já bastaria, tá? Já bastaria. Ele não está mandando fazer associação, tá? Aqui tem alguma coisa errada que ele não colocou azul, tá? Ele ajuda, mas se fosse numa prova já teria errado. Agora o N é depois do G. Forhangni Key. Fica mais fácil para não errar na prova. E o cheque. Bom, o cheque aqui é diferente, né? O cheque aqui matrícula, tá? Matrícula ela não pode estar, não pode ser, na matrícula é carga horária, não pode ser menor que 0.
Então qual vai ser o cheque que eu vou colocar, tá? Vamos apagar esse tudinho aqui. Qual é o campo? O campo é carga horária, que ele trata carga, underline, horária. Carga horária não pode ser menor que 0. Eu colocaria menor ou igual, né? Mas a tarefa pede só isso. Que não preciso colocar ponto e vírgula no final. Não preciso colocar ponto e vírgula no final aqui, porque essa é a última linha. Eu vou ter o que fecha aqui, tá? O parágrafo que fecha. Bom, vamos executar em cadeia. Tá? Vou fechar só tirar esse ponto e vírgula daqui, porque agora eu quero encerrar. Tá? Vamos ver, executando. Ele errou o cheque aqui. Carga horária. E não criou nada, tá? Vou ver, não criou. Criou a tabela professor, né? Vamos apagar a tabela professor. Não dá pra... aqui, apagar a tabela professor. Ele executa até onde encontrou o erro. No erro ele para. Carga horária. Horária, tá certo. Carga horária. Vamos ver o que ele diz, né? Encontrou uma linha 7. O cheque. Carga horária. Bom. Bom. Vamos fazer uma associação aqui, tá? Vamos fazer um reference então para ver se ele é obrigatório esse reference. Reference tabela professor, campo CPF prof, vamos referenciar a chave estrangeira a outra tabela e ver se era esse o problema, se tem que ser feita essa referência aqui no SQL. Essa referência é obrigatória mesmo, que agora a disciplina foi criada, tá? Imaginei que a gente fosse criar a tabela professor primeiro para depois criar a tabela disciplina. Vamos ver. O comando foi dado. Aqui a tabela disciplina, tá? Chave primária, chave estrangeira, a referência da chave estrangeira aqui ligando ela à tabela professor. Vamos apagar. Vamos fazer toda a atividade no modo texto logo comentada. Depois a gente salva. Faz toda ela aqui numa vez só. Tá? Aqui falta aluno, só tem 2 campos, e turma, só tem 3 campos. Vamos lá. Eu faço primeiro aluno. Vou fazer na ordem que está aqui, aluno e turma. Primeira tabela aluno, por última turma. Aluno. Então vamos lá. Create table
aluno, colocar tudo em minúsculo mesmo, não vou seguir a ordem mesmo, aluno. Bom pessoal, eu não vou perder tempo criando, que na verdade eu já criei tudo isso aqui. Então vou adiantar e vou fazer a criação da tabela aluno e da tabela turma. Vou simplesmente copiar e colar. A única observação mesmo diferente aqui, tá, é que a tabela turma, tá pessoal, ela tem uma chave primária composta. Aí você vem aqui, turma, primário key, abre parêntese e coloca os dois campos, tá, que eu tenho aqui, e a vírgula, e fecha aqui o parêntese. O restante é tudo igual. Podem ver aqui que não tem uma tabela criada dentro do campo do banco de dados atividade 1, não tem. Eu vou executar tudo de uma única vez. Se tiver erro, a ferramenta vai criticar e vai aparecer uma tela de advertência. Vamos lá. Ok, foi tudo executado. Vamos para o Object Browser, tá? Object Browser permite ver Data Browser aqui. As tabelas foram criadas, tá? Aqui ficou na ordem alfabética, tá vendo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá na ordem alfabética aqui e não na ordem de criação, mas está aqui dentro todas as tabelas, certo? Todas as tabelas foram criadas. Poderia terminar por aqui? Poderia, mas se eu quiser, eu posso continuar fazendo as atividades, tá? Só colocar ponto e vírgula aqui no final e continuar fazendo as alterações, tá? Ele já vai criar e já vai alterar toda a estrutura, tá? Eu ainda vou estar usando os comandos DDL porque eu vou estar alterando a estrutura, que são esses campos que tem aqui, tá? Vou alterar esses campos aqui, tá? Então vamos agora para a parte de estrutura. Aqui, faça a criação da tabela, ainda é criando a tabela que altere a tabela. Aqui ficou legal porque a atividade usou o nome do próprio comando que a gente vai fazer para alterar, né? Altere a tabela professor para incluir o atributo tempo de serviço do tipo inteiro e que não deve ser nulo, e modifique o atributo titulação para que passe a não permitir valores nulos. Valor professor, aqui não pode ter mais nulos, tá? E ele quer que insira mais um campo aqui, tá? Então vamos lá. Ou seja, vamos fazer uma alteração, né? Então o comando vai ser o alter table professor, adicionar um campo que pede que foi o tempo cervico. Ele vai ser do tipo int. Eu vou colocar, não definiu, mas vou colocar aqui 4 dígitos, né? Tá? Só que ele também quer que esse campo, tá? Esse campo seja não nulo, not null. Só que ele vai criar esse campo onde? Eu preciso criar ele no final, né? Eu vou criar ele no final. No final, na última linha da tabela, e acrescenta esse, para não ficar no meio, amontoado lá. Então vou colocar o after titulacão. Ok? Eu já posso executar ele aqui, tá? Mas eu posso fazer tudo junto. Como disse, se eu colocar ponto e vírgula, eu faço para o próximo que ela pediu, tá? Alterar a tabela
Professor, para incluir o atributo tempo de serviço tipo inteiro, que não deve ser nulo, e modifique o atributo titulação para que passe a não permitir valores nulos. Eu coloquei after titulação, ponto e vírgula. Eu coloquei ponto e vírgula, então vou dar um outro alter table. Então, dá para não fazer, não ter que colocar vírgula e fazer a próxima. Também poderia colocar, aproveitar o alter e colocar a vírgula aqui, não, mas vou fazer um alter à parte. Alter table professor. Aqui eu posso usar o modify, o comando modify ou o comando change. Eu prefiro o comando change, mas pode ser o comando modify. O comando change tem uma particularidade que eu vou ter que repetir o campo duas vezes. Change o campo para ativar ele e depois a mudança dele. Como ele vai estar com o mesmo nome, então eu repito o nome, né? Change. Gosto do change, que me lembra os changemans da minha infância. Não. Ctrl Z. Vou falar do changeman, me emocionei. Change. Titulacão. De novo, repete titulacão, porque o comando change tem essa sintaxe mesmo. Ok, vou mudar a titulação para titulação mesmo. Titulação varchar 40, né? Que agora ele quer que mude para a dimensão 40. Tchau. 40. E quer que seja note no, ponto e vírgula, porque eu quero usar a mesma linha. Não foi que ele citou aqui. Titulação passe a permitir valores. Tá? Ele não faz a menção dos 40 não. Não faz menção aos 40 não. Só permitir valores nulos. Bom, então vamos ver como é que tá aqui. Vou deixar como 30 mesmo, tá? Era 30, permanece 30 mesmo. Not null. Próxima alteração que ele quer aqui, que a atividade pede, é turma. Altere a tabela turma para deletar o atributo sala. Quer deletar o atributo sala. Tá? Então, deletar o atributo sala. Então vamos lá, alter table também, porque eu vou estar alterando a estrutura da tabela, tá? Alter table turma. Só que agora eu vou ter que usar o comando drop, que eu vou deletar uma coluna. Drop sala, ponto e vírgula, próxima linha. E aqui as alterações mais significativas que vou ter: aluno, tá? A tabela aluno, vou alterar ela para que ela possa incluir o curso que o aluno, né, está pagando, está prestando. Esse tipo deve ser de caractere tamanho 40 e não deve permitir nulos. Agora a informação aqui, o acréscimo: o valor default desse atributo deve ser informática. Então já está dando aqui a dica da linguagem default. O valor default, né? Diferente daquele que a gente usou, né? Que a gente usou um check. Alter table, tabela aluno. Eu vou adicionar um curso, adicionar uma coluna curso, né? Curso, ela vai ter que ser varchar, dimensionada para 40. Até aqui tá fácil. É o comum.
que é not null, not null, só que quer um valor, não posso dar vírgula aqui, não vai acabar agora. Ele quer um valor default, então o comando é esse mesmo, tá? Como está lá na lição, default. Só que como ele é um texto, né, o conteúdo desse campo por default é informática. Fecha aqui. Eu não preciso colocar ponto e vírgula agora, porque eu acabei o comando, né? Ok. Vamos ver a tabela. A tabela aluno. A tabela aluno não tem essa alteração curso, tá? Não tem curso, nem como default informática, não tem curso aqui. Aluno não tem, né? Aluno não tem curso, aliás, aqui não tem curso. Ali era a turma, não tem curso. Bom, vamos apagar tudo e ver a criação das tabelas de maneira de uma única vez. Até porque eu estou fazendo isso, fazendo os comandos todos de uma vez, porque quando salvar esse arquivo que está aqui, vai salvar todo ele, tá? Todo ele, a exceção só que a base de dados é que eu tenho que estar lá para poder executar as tabelas dentro dele. Mas vamos fazer todos juntos aqui de uma vez. Clicou, ele deu um erro. A tabela atividade 1 não existe. Professor, eu errei, professor, não existe realmente essa tabela professor. Tá? Criou várias tabelas aqui. Bom, vamos apagar, né? Para ver tudo de novo. Vou apagar tudo de uma vez. Apaga tudo de uma vez, pronto. A base de dados atividade 1 está vazia. Vamos executar tudo novamente. Executou tudo sem executando carry. Terminou. Está tudo pronto. Tá? Aluno. O conteúdo de aluno. Aluno. Tem curso. Nota no não. E o default dele lá é informática. Informática. Ok. Vamos salvar agora. Salvar. Eu escolho a pasta. Inclusive já está até salvo aqui. Atividade vídeo 1. Bom, pessoal, espero que seja proveitoso para vocês, tenha sido proveitoso, tá? Eu vou passar aqui pausado para caso vocês queiram ver e conferir com a atividade de vocês. Vou descer mais um pouquinho aqui. Bom que vocês têm o vídeo inteiro, vocês podem pausar aqui para ver. Vou salvar na qualidade melhor possível, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que isso aqui é apenas uma revisão, tá? A atividade 1 já passou, tá? Então muita coisa aqui pode estar diferente da que vocês fizeram. Não necessariamente o meu ou o seu está errado, mas aqui é uma opção de ser feita, tá? A atividade deixou muita coisa ao nosso próprio critério, como o tamanho das coisas aqui, tá? Ok, obrigado por terem assistido mais essa videoaula. Em breve teremos mais uma videoaula para a atividade 2. Obrigado.